A reprovação do presidente Jair Bolsonaro subiu de 33% para 38% em pouco menos de 2 meses, aponta a pesquisa nacional feita pelo Datafolha e divulgada pelo jornal Folha de São Paulo nesta segunda-feira. A aprovação de Bolsonaro também caiu dentro do limite da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, de 33% no começo de julho, passando agora para 29%. Já a avaliação do governo como regular ficou estável, passando de 31% para 30%. Hoje, em mais uma saidinha do Alvorada, Bolsonaro questionou se alguém ainda acredita no Instituto de Pesquisa. Abro aspas. Alguém acredita no Datafolha? Você acredita em Papai Noel? Outra pergunta, fecho aspas, essa foi a fala do presidente Jair Bolsonaro. Começa com você, Vera, diga. Bom, esse resultado das pesquisas de hoje, porque além do Datafolha também saiu uma pesquisa da XP, também mostrando a queda acentuada da popularidade do presidente, vem se somar a 2 outras que já saíram nas semanas anteriores, uma da FSB e outra do Instituto MDA, feita para a CNT, que é uma entidade que apoia o governo, apoiou o presidente nas eleições. Portanto, são insuspeitos esses institutos, não é um instituto que está dando um resultado totalmente fora da curva, totalmente diferente do resto. A pesquisa do Datafolha é aquela que abrange um período mais curto, então mostra uma erosão maior da popularidade do presidente num espaço de tempo de menos de 2 meses, que é justamente o período em que Bolsonaro resolveu apostar na radicalização do discurso, principalmente por meio das suas falas e também das suas ações. Foi quando, numa sequência aí de ações, ele designou o filho para a Embaixada do Brasil em Washington, depois atacou o pai do presidente da OAB, depois conduziu a crise ambiental com muita retórica e poucas ações. Teve uma série, teve os ataques ao INPE, teve também a discussão sobre trocas na Polícia Federal, na Receita Federal. Todo esse conjunto de situações que a gente tratou aqui coincide com o período retratado pela pesquisa. E o que ela mostra, e que o governo deveria ler os números, se preocupar com eles, em vez de apenas adotar uma atitude de negá-los. Ela mostra a erosão da popularidade do presidente nos grupos que o apoiaram, entre os mais ricos, entre os mais escolarizados. Então, mostra que é um contingente que apoiou Bolsonaro, votou nele contra o PT, mas não concorda com o tipo de declaração que ele dá, com a forma como ele conduz o governo. Pode até concordar com a sua pauta e a sua agenda econômica, mas não com estas outras agendas que ele achou que, como venceu a eleição, estavam, portanto, referendadas. Eu acho que isso, aos 8 meses de governo, deveria servir para o presidente dar uma correção de rumos no seu governo, fazer um freio de arrumação e, de uma maneira humilde, chamar especialistas, chamar seus assessores de maior confiança e traçar uma estratégia para a superação disso. Porque a persistir esse tipo de avaliação, segundo a qual o presidente atrapalha o seu próprio governo, que as pessoas não concordam com declarações, tem uma série de detalhamentos da pesquisa sobre as declarações ali isoladas que ele deu, uma por uma, e várias delas são rechaçadas, são rejeitadas. Então, a partir daí, reimbicar o governo. O Bolsonaro, ele critica a imprensa por não dizer o que tem de bom no seu governo, mas ele não fala do que tem de bom no seu governo. A verdade é essa, ele cria as polêmicas desnecessárias dia após dia, ele investe na própria deterioração da sua imagem, quando ele poderia estar falando, olha, nós aprovamos a reforma da Previdência, veja só, nós conseguimos aumentar a privatização da BR distribuidora, da Transpetro, fazer ali a propaganda da pauta realmente virtuosa e realmente positiva, mas não, ele insiste nessa retórica. Os seus aliados dizem que ele não vai mudar, que ele vai insistir em fidelizar o seu eleitorado mais cativo. Acho que isso é uma aposta de bastante risco e eu acho que, em vez de negar os números, o presidente deveria tentar entendê-los e mudar algumas coisas no seu governo. Fala, Josias. Olha, a popularidade do Jair Bolsonaro passa por um fenômeno muito parecido com o desmatamento. O Datafolha está dizendo que a reprovação do presidente, que era de 33% no início de julho, subiu para 38%. Ou seja, entre julho e agosto, abriu-se uma clareira de 5 pontos percentuais. O intervalo é muito curto. E o mais inusitado é que isso aconteceu sem o auxílio da oposição.
O Bolsonaro está devastando o seu próprio prestígio sozinho. Ele submete a sua popularidade a um processo de autocombustão. Há focos de incêndio que já são conhecidos e que o Bolsonaro não conseguiu debelar. Cresce a aversão ao presidente, por exemplo, entre as mulheres, entre os brasileiros mais pobres e entre os moradores do Nordeste. Para piorar, acenderam-se focos novos de desgaste, onde o presidente ia muito bem. O prestígio do Bolsonaro agora arde também em nichos do eleitorado que ajudaram decisivamente a elegê-lo presidente da República. Isso ocorre entre os homens, entre os moradores da região sul e entre os brasileiros que têm mais alta renda e curso superior. O Bolsonaro mantém relativamente preservado uma reserva de apoiadores que lhe são mais fiéis. Esses apoiadores somavam 33% em julho, somam agora 29%. Mesmo nessa bolha mais bolsonarista, o viés é de baixa. O presidente já se definiu como um capitão motosserra, todo mundo se lembra disso. No caso dele, quem opera a motosserra é a língua dele. Ele fala sem pensar e agora mesmo, quando comentou o resultado da pesquisa, o Bolsonaro pergunta, você acredita em Papai Noel? Quer dizer, ele faz com o Datafolha o que fez com o INPE. Tudo quanto é dado mais ou menos científico, mais ou menos estatístico, ele contesta quando não lhe é favorável. A boa notícia para ele, Bolsonaro, e para o governo dele, é que a coisa está só começando. Nós estamos entrando em setembro, quer dizer, o governo está entrando no seu 9º mês. Mas a má notícia é que, se você considera a capacidade do Bolsonaro de produzir crises do nada, ele não oferece muitos motivos para quem deseja avaliá-lo de uma forma positiva. Em todo esse processo, o mais trágico é que, ao devastar a lógica e o bom senso, o Bolsonaro cria um ambiente de instabilidade econômica que mantém acesas essas chamas que consomem o seu próprio prestígio. Hoje, se ele tivesse que disputar a reeleição, é muito provável que esses 30% ali que dão apoio a ele o colocassem no segundo turno, mas não sei se ele se reelegeria, talvez não. Então, o curioso é que o Bolsonaro conspira contra si mesmo e conspira contra a retomada do crescimento. Vai lá, Rodrigo. Bom, vamos lá. Em essência, eu concordo com a Vera e com o Josias. Tá? Eu acho que o bolsonarismo está vivendo aquilo que os psicanalistas chamariam de negação. Né? Atira no mensageiro para não ter que encarar a mensagem, porque a mensagem incomoda. Dito isso, veja, eu acho que existem críticas técnicas a serem feitas a esse tipo de pesquisa. Para começo de conversa, a questão ali de quem votaria veio a pergunta depois de várias perguntas sobre o governo. Isso é um pouco desleal numa pesquisa, porque a pessoa vai ficando incomodada em responder ali coisas que ela vai vendo de ruim no governo e depois pergunta, e você votaria hoje em Haddad ou Bolsonaro? Isso não é uma forma muito correta de fazer pesquisa. Além disso, eu acho que essas pesquisas do Datafolha, historicamente, erraram com um viés favorável, digamos assim, à esquerda e negativo a figuras como Bolsonaro. Então, eu não vou entrar em tese conspiratória, eu acho que é desnecessário. Eu acho que há defeitos, há equívocos nesse tipo de pesquisa e eu entendo, às vezes, a má vontade. Mas mesmo que exista um viés, isso é importante para os bolsonaristas compreenderem, esse viés existe em todas as pesquisas do Datafolha. Então, o relevante é acompanhar a tendência, a segunda derivada, né? Aquilo que está mudando. E, nesse sentido, é inegável que há um mal-estar, um mau humor maior em relação ao Bolsonaro. E muito disso se deve, concordo com os colegas, ao próprio presidente, que não ajuda, que cria polêmicas desnecessárias, que investe nessa política do confronto. Hoje mesmo o seu filho Carlos já tuitou descascando MBL, João Dória, Partido Novo, pessoas que estão apoiando, né, as reformas importantes do governo, já de olho na reeleição daqui a mais de 3 anos. Quer dizer, é uma forma muito estranha de agregar. Né? E parece que essa é a estratégia que o bolsonarismo já escolheu. Ele vai focar nessa militância aguerrida de 20%, 25%, no máximo 30%. Vários votaram por falta de opção numa eleição plebiscitária sobre o lulopetismo. E eles estão apostando que vai se repetir isso daqui a 3 anos e pouco. Então vai ser o PT ou alguém. E aí eles contam que eles são os mais fortes contra o PT, porque são antípodas do PT e vão ter essa base, essa militância fiel. É uma aposta, como disse a Vera, muito arriscada, porque existe todo um caminho aí ao centro-esquerda e centro-direita a ser preenchido. Já tem várias
movimentações nesse sentido. Então, há motivos para o desgaste da popularidade do governo, muito se deve à própria postura do presidente, mesmo que você desconfie de alguma coisa dessas pesquisas, o que importa é a tendência e ela é inegável, não adianta atirar no mensageiro, não vai apagar a mensagem. E outra coisa só que também eu discordo na margem é que a imprensa, em boa parte, não ajuda. Eu concordo que o presidente não ajuda, mas, por exemplo, vimos a celeuma que gerou a questão toda das queimadas da Amazônia e parece que o fogo acabou. Parece que o assunto morreu, já não é mais de tanto interesse assim. Então, é inegável, e eu tive essa postura durante esse debate, semana passada inteira, é inegável que havia ali muito oportunismo político, né? E essas coisas parecem esses factoides que surgem. O próprio presidente, às vezes, vai lá e escorrega na casca de banana de propósito, ou atravessa a rua para escorregar na casca de banana, mas é inegável que há uma turma muito forte, influente, né, na imprensa, entre formadores de opinião, na política, que aproveita essas agendas, essas bolas que às vezes até o presidente levanta para cortar com força, e como isso pegou muito recente agora, pode ter machucado também na popularidade. Mas se o presidente optar por fechar os olhos para a realidade, ele está perdendo cada vez mais apoio, mesmo dentro da direita, dos liberais e conservadores. Eu acho que ele vai pagar um custo muito alto lá na frente. Vera. Tem uma coisa que eu acho estranha na pesquisa, e em qualquer pesquisa que faz esse tipo de pergunta, que é essa formulação se a eleição fosse hoje. Porque muita gente responde esse tipo de questão influenciada pelo momento. E isso não necessariamente se refletiria caso a eleição de fato fosse hoje. Porque quando você está diante da urna, você se põe diante daquela decisão que leva à decisão de voto. As duas opções são essas. Eu duvido, e mesmo com os dados de hoje, com esses dados da realidade, e a gente já tendo visto o que aconteceu, que o Haddad fosse ganhar do Bolsonaro num segundo turno hoje. Não acho que isso iria acontecer. O PT está desestruturado. Digamos que a gente tivesse uma recontagem ou uma nova repescagem do segundo turno hoje. Eu não acho que Fernando Haddad venceria o Jair Bolsonaro. E aí também eu acho que seria uma ilusão a esquerda acreditar num resultado como esse. Eles estão batendo um bumbo desgraçado em cima desse dado. Esse tipo de formulação, se as pesquisas se a eleição fosse hoje, não leva em conta o papel das informações, das redes sociais, papel do WhatsApp, o papel, enfim, de um monte de coisa que torna uma formulação até meio boba, meio pueril. Então, com isso, eu concordo. Não acho que seja estatisticamente relevante e nem correto fazer esse tipo de levantamento assim. Em relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro 2022 e o que está acontecendo aí no xadrez, a gente vê claramente o centro tentando se reorganizar. Teve aí matérias no fim de semana mostrando a movimentação do Luciano Huck, que tem em torno de si o Armínio Fraga, até o próprio Fernando Henrique Cardoso, Paulo Artung, outras figuras, o Eduardo Mofarrege, do Renova Brasil. O que eu me pergunto em a economia dando certo, e a gente imagina que dará, porque o receituário é um com o qual nós concordamos. E a gente acha que nos 2 últimos anos ela vai estar rodando mais fortemente. As pessoas vão se sentir impelidas a votar em um candidato que defenda as mesmas ideias econômicas, mas seja só um pouco mais educado que o Bolsonaro? Isso será o suficiente para mudar o voto, e ainda mais o governo tendo a máquina? Eu não tenho certeza. Discuti isso com várias fontes hoje, à luz das pesquisas, tentando entender, tentando ver a repercussão das pesquisas. Alguns acham que sim, tem essa aposta aí numa, digamos, direita mais iluminista, que poderia manter os avanços econômicos, mas tirar o país de um certo culto ao atraso em áreas como ciência, cultura, educação, etc. A conferir se isso se constrói. Eu não sei se é algo simples de você introjetar no eleitorado, mas se o cara vai fazer igualzinho ao Bolsonaro, por que eu não vou votar mesmo no Bolsonaro? Tenho minhas dúvidas. Josias, acho que pediu a palavra. Isso, vamos lá. Eu acho também que dificilmente o Haddad venceria o Bolsonaro se a eleição fosse hoje. Ocorre que eu acho que a gente tem que ler a pesquisa pelo movimento que ela apresenta e não pelos dados em si, ou apenas pelos dados. O movimento que a pesquisa apresenta o Bolsonaro está sofrendo um desgaste.
esse desgaste, a presença ali do Fernando Haddad, é porque hoje, evidentemente, você não tem nenhum outro candidato consolidado. Então, fica o Haddad, que foi quem disputou com o Bolsonaro, mas, obviamente, em condições reais de temperatura e pressão, dificilmente, com o antipetismo que ainda viceja na sociedade brasileira, o Haddad seria eleito presidente. Mas fica evidente, por essa posição que o Haddad aparece na pesquisa, que há um espaço enorme para a construção de uma alternativa ao Bolsonaro. E fica evidente também, a pesquisa é um retrato, ela não é um filme, mas se você pega o movimento, se você antecipa o movimento, fica evidente que se o Bolsonaro não fizer alguma coisa, se ele continuar com esse estilo histriônico dele, ele vai dinamitar a própria presidência dele. Ainda que a economia se recupere, e a tendência é de que se recupere, não é possível que não se recupere, a questão agora é de ritmo. Então, o ritmo que está sendo imposto a essa recuperação econômica é muito lento. Ou o Bolsonaro acelera esse ritmo e se beneficia dos frutos da evolução da economia, ou ele vai dificultar essa recuperação e lá na frente pode ser que ele tenha mais dificuldade para usufruir dos benefícios. Então, esse movimento é o que a gente tem que entender. E hoje o movimento indica que o Bolsonaro erra muito e abre espaço para a construção de um projeto alternativo ao governo dele. Acho que esse é o movimento da pesquisa. Constantino. Pegando um gancho no que a Vera falou e o que o José acrescentou agora, é exatamente isso. Basta seguir o discurso virulento do bolsonarismo. Para onde está apontado? Não é para o PT. Está apontado para o Partido Novo, está apontado para o MBL, para o Dória, para o Huck. Eles perceberam que o inimigo em 2022 é um centro, e até mesmo, eu vou além, até a Vera falou da questão de um centro que aproveite a questão das reformas econômicas, mas abandone o atraso na ciência ou os costumes e tudo mais. Eu acho que isso é um nicho a ser ocupado por uma esquerda mais moderna, que tem uma legitimidade dentro da democracia plural, mas há também um nicho para uma direita liberal conservadora, porque não é o nacional-populismo tribal que o bolsonarismo representa. Então é isso que, por exemplo, o Dória está tentando ocupar. Que aí é o seguinte, não é discordar da pauta de costumes também do Bolsonaro, não é endossar ecoterrorismo, não é abraçar o progressismo, é entender que, em essência, muitas das pautas do Bolsonaro fazem sentido. O que não faz sentido é a postura. O que não faz sentido é esse tipo de assassinato de reputação, de movimento de manada, o petismo com um sinal trocado. Então, é um Bolsonaro sem o bolsonarismo. E eu acho que o Bolsonaro está ciente desse risco, tanto que eles passam o dia metralhando quem? Luciano Huck, que é o centro-esquerda, e Dória, que seria o centro-direita, e o João Amoedo do Novo, o MBL e companhia. Então, eles estão dando a senha do que realmente está preocupando o projeto de poder para daqui a 3 anos. Não é mais o PT, a princípio. É esse centro que pode isolar o bolsonarismo no gueto do extremismo e falar aos mais moderados que estão cansando um pouco desse tom, muitos decibéis acima do desejado num país que passou por tanta coisa, tanta polarização, petismo e quer agora melhorar de vida e um pouco mais de bossa nova e um pouco menos de heavy metal.